Bem-vindo a mais um vídeo do Black Hell Ninja. Hoje a gente vai falar da ferramenta Distance Tool. A ferramenta Distance Tool aí serve para você conseguir calcular diferença aí entre pontos, a distância entre pontos. Então, se agora você já sabe como é que cria os centroides, que tem vídeo no canal, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Vê esses centroides aí, como é que a gente cria eles, que agora com esse vídeo você vai poder calcular a distância entre eles. E, inclusive dá também para calcular a distância entre um ponto e um polígono, outro assunto que a gente vai ver aqui no canal também. Então vem comigo, deixa eu te mostrar aí como é que a gente calcula essas distâncias. Você sabendo criar aí os pontos, os centroides dentro do Alteryx, você também tem como conseguir calcular a distância entre esses pontos. Assim você consegue ter uma ideia logística de que lugar é mais próximo da onde, e assim você também fazer a sua otimização logística. Tá? E uma ferramenta muito simples que o Alteryx dá para a gente para fazer esse cálculo de distância é a ferramenta que carrega justamente esse nome, a Distance. No grupo aqui de Spatial você tem essa ferramenta chamada Distance. E para mostrar de exemplo aqui para vocês, eu até peguei adaptado aqui o exemplo que a própria Alteryx te dá, se você abrir aqui o Open Example, ok? Então eu tenho aqui esse fluxo em que eu tenho uma entrada de dados com 10 lojas, na verdade tem lojas repetidas aqui, e na verdade ela está por cliente. Então eu tenho 10 clientes, o endereço desse cliente e a loja em que ele comprou. Tá? E aí eu quero calcular qual é a distância desses meus clientes para cada uma dessas lojas. A ferramenta Distance vai pegar aí o ponto de localização de cada um desses e vai dizer para você qual é a distância entre a loja e o cliente. Tá? Mas como você faz isso? Você precisa ter qual é a localização do cliente, qual a localização da loja, para que você possa dizer da onde sai para onde vai. Tá? A gente já viu em outro vídeo aqui no canal como é que você cria os centroides, que é uma coisa que a gente utiliza para essa ferramenta Distance, mas o Alteryx também tem uma forma de você falar pontos mesmo. Apesar dos centroides já serem um objeto que o Alteryx entende como ponto, você tem como especificar um ponto realmente que vai nesse formato aqui, que você pode escrever também, tal, mas não costuma ser muito usual, mas a gente tem nesse exemplo aqui só para você ver como é que é. Tá? Então você tem aqui o tipo, ponto, e isso aqui tem as coordenadas desse ponto, que dá a mesma coisa que o centroide que a gente viu em outro vídeo no canal. Tá? Então a gente tem aqui qual é a localização do meu cliente e a gente tem aqui qual é a localização da minha loja. Então eu preciso saber qual é a distância entre um ponto e outro. Simples assim, é isso que eu preciso saber. Quando a gente vai fazer esse cálculo de distância, você vai na ferramenta de Distance e aqui, logo no começo da ferramenta, você vai falar para ele qual é o ponto fonte, ou seja, da onde que ele vai sair, onde ele vai começar ali nessa rota que ele vai calcular. No caso, a gente está colocando aqui que é o ponto em que o cliente está e para onde que ele vai. Então, qual é o destino desse ponto, que no caso é a loja. Assim eu consigo saber quanto que o meu cliente tem que se deslocar até chegar à loja. Tá? E aí assim eu vou falar aqui. Então, beleza, a minha fonte vai ser o meu cliente e o meu destino vai ser a minha loja. E além disso, você vai dizer outras configurações que tem aqui que podem ser úteis para você. Tá? Só lembrando, aqui a fonte e o destino tem que ser pontos, como a gente viu aqui, ou aqueles centroides que a gente viu em outro vídeo no canal. Assim você consegue calcular qual é a distância. Tá? E aí você vai dizer aqui, se você quer colocar no seu output, né, quanto que é essa distância, quão longe ele está ali. É claro que por conta dessa ferramenta, muito provavelmente você vai usar essa opção. Essas outras opções aqui são para quando você está trabalhando também com polígonos, não só uma distância entre ponto a ponto, mas você quer saber ali como você vai calcular exatamente a distância para um polígono. Então, se você vai calcular para o centro do polígono, ou então se você vai calcular, por exemplo, aqui para a borda mais próxima desse polígono, você pode usar essas opções aqui para você determinar exatamente como é que você calcula a distância entre um ponto e um polígono. Aqui você tem essa opção de Drive Time, então você consegue inclusive falar, assim como nesses aplicativos que tem de direção, né, de quanto tempo você leva para chegar em algum lugar, você tem aqui também essa opção de Drive Time, que você consegue ver isso, só que para isso você tem que ter algum dataset desses que a Alteryx fornece para você conseguir utilizar as informações de Drive Time, tá? Isso não é uma coisa que já vai vir para você.
Então você vê aqui que eu não tenho dataset para isso, mas se a empresa comprou esse dataset, você consegue ter ele aqui. Além disso, você também consegue dizer para ele se você quer saber qual a direção em que ele está indo nesse caminho que ele está calculando, ou seja, se ele está indo para oeste, para leste, se ele está indo para norte, sul, enfim, você consegue botar no seu output essa informação. E você consegue também botar qual a angulação que ele está indo, né? Se ele está subindo, se ele está descendo. E aí você consegue ter um cálculo de angulação ali também para você ter noção disso. E por último, é a unidade em que você vai ter isso. Então, se você quer isso em quilômetros, se você quer isso em milhas, então você consegue ter aí as unidades que vai sair. Para esse exemplo aqui, eu vou colocar um filtro depois dessa configuração toda aqui, só para a gente ver em relação a uma loja, tá? Mas olha só. Se você reparar, antes mesmo de eu botar um browser para a gente ver qualquer coisa, você já vai ver que depois da minha ferramenta do Spatial, daqui dessa Media Distance, foi criada uma última coluna que já me diz qual é a distância em quilômetros entre o ponto dos clientes e o ponto da loja. Assim você já calculou a sua distância, você já sabe qual é a distância entre esses dois pontos. Se você quiser ver, aqui no seu Browser Tool, eu dei um filtro aqui antes só para pegar uma loja, tá? Então eu tenho 3 clientes relacionados a uma loja. Então quando eu abro aqui o meu render do mapa, eu vou ter o meu ponto verde, que é o meu destino, que eu escolhi lá no meu distance, e aqui o meu, em vermelho sempre, minha origem, né? Que é no caso o meu cliente. Então assim você consegue ver no mapa todas essas fontes para os seus destinos, e você consegue ver aqui já na tabela qual é a distância entre um ponto e outro. E se você quiser ver aquela informação que eu falei de angulação e de qual é a direção que está sendo esse caminho que está sendo feito, quando você dá um run, você vai reparar que agora você tem mais 2 colunas, que é justamente falando se está indo para norte, leste, oeste, e qual é a angulação que faz essa distância. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha sido útil para você, que agora aí, com esse conhecimento sobre como fazer distâncias, como calcular essas distâncias, já te ajuda aí a dar uma otimização, né, questão logística, para saber aí quem está mais longe, quem está mais perto, em relação a qualquer necessidade que você tenha no seu negócio. Tá bom? Então fica aquele abraço, continua acompanhando aqui o canal, que sempre tem coisa boa, tem coisa nova aí aparecendo. Até mais!